anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto, de preferência na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. Meus amigos, a casa pode ter começado a cair dentro do STF. E ninguém tá falando a verdade sobre isso. A saída antecipada de Luiz Roberto Barroso não foi apenas aposentadoria coisa nenhuma. Foi uma fuga estratégica e pior, já tem informações circulando nos bastidores de Washington e Brasília de que ele estaria pronto para jogar uma bomba nuclear política no colo do sistema. Sim, meus amigos, Barroso estaria negociando uma delação premiada internacional. E sabe quem seria o alvo principal das revelações? Nada mais nada menos que Xandão. O homem que muitos dizem comandar o bastidor mais sombrio da justiça brasileira. E aqui vai a verdade, que a velha mídia não tem coragem de dizer. Se Barroso abrir a boca, não sobra pedra sobre pedra dentro do STF. Porque ele não conhece apenas decisões. Ele conhece reuniões secretas, pressões ocultas, articulações com o executivo e até possíveis acordos obscuros envolvendo perseguição política e até mesmo censura. Então eu vou perguntar aqui direto para você. Você acredita que Barroso teria coragem de entregar Xandão para aliviar sua barra e recuperar o patrimônio milionário que ele tem nos Estados Unidos? Responde aí abaixo nos comentários, porque hoje nesse vídeo realmente a verdade vai roer, porque a bomba está para estourar. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora neste canal, meu nome é Felipe Câncio, por favor eu te peço, deixe o joinha para esse vídeo, para o YouTube não enterrar, certo? Eu preciso muito, porque os 2 últimos vídeos passados, eu precisava que o vídeo viralizasse, que era um conteúdo fortíssimo, porém parece que barraram os vídeos e não passaram de 50 mil visualizações. Mas era um vídeo realmente que teria que ter uma proporção gigantesca aqui na plataforma para muitas pessoas verem e saber da verdade o que está acontecendo dentro do Brasil. Então, por favor, me ajuda com o teu joinha, compartilhando esse vídeo. E para você que não é inscrito, inscreva-se aqui. Quando chegarmos a 1 milhão, eu vou sortear um prêmio de R$5.000 para um de vocês. Então, para participar, basta ser inscrito no canal. E também eu vou sortear lá pelo Instagram, @FelipeCâncioOficial. Me siga lá no Instagram também, para você ficar por dentro do dia do sorteio. Gente, é muito importante a gente entender o cenário, porque nada disso está acontecendo por acaso. A decisão de Barroso de sair 8 anos antes do previsto não é normal, não é espontânea, e muito menos emocional, como muitos têm dito. Esse negócio de buscar felicidade, logo agora que a lei magnífica está caindo em cima dele e da família, será que é coincidência? Eu acho que não. O que está acontecendo é o seguinte: os Estados Unidos sabem de muita coisa que acontece nos bastidores do Supremo. E eles não brincam quando o assunto é violação de direitos humanos, censura e perseguição política. E foi exatamente isso que colocou o Xandão na mira internacional. Só que para subir no topo da cadeia de poder e derrubar qualquer estrutura corrupta, você precisa de alguém de dentro para falar, ou seja, um delator, um traidor estratégico. E quem seria melhor do que alguém que participou de tudo, que assinou junto, que defendeu a narrativa publicamente, mas agora está com o rabo preso e a família sendo punida lá fora? Barroso virou o elo fraco. E quando o elo fraco quebra, ele leva a corrente inteira para o chão. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou a aposentadoria antecipada dele do STF, um movimento que muita gente está ligando com a pressão da Lei Magnitsky. Mas o que está sendo discutido agora nos bastidores de Washington vai muito além da simples renúncia. A informação que circula é que, para reaver o visto dele e proteger o patrimônio dele, o Barroso estaria negociando
um acordo de delação premiada com o Departamento de Justiça americano, e o alvo principal das informações dele seria o colega dele, Alexandre de Moraes. Bora direto ao que interessa, porque a gente precisa analisar com muito cuidado o que pode ser a jogada mais desesperada e, ao mesmo tempo, mais reveladora de toda essa crise. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, o homem que se via como o grande intelectual da corte, anunciou que está pendurando a toga 8 anos antes do previsto. A versão oficial, que ele mesmo tentou vender em um discurso emocionado, é a de que ele está buscando um novo ciclo na vida, um propósito, a felicidade, quase como um monge se preparando para um retiro espiritual. Mas quando a gente tira essa cortina de fumaça poética e olha para os fatos, a história que parece se desenhar é bem menos nobre. É uma história de medo, de autopreservação e, ao que tudo indica, de uma possível traição de proporções épicas. A aposentadoria do Barroso não parece ser uma escolha, mas sim uma fuga. Uma tentativa de escapar de uma tempestade que ele mesmo ajudou a criar e que agora ameaça afogar ele e a família dele. O nome dessa tempestade, a gente sabe, é Lei Magnitsky. A gente precisa lembrar que a vida do ministro Barroso, até pouco tempo atrás, era praticamente uma ponte aérea entre Brasília e os Estados Unidos. Ele era professor convidado em Harvard, palestrante em fóruns globais, tinha um apartamento milionário em Miami. A vida dele, o prestígio dele, a vaidade dele, tudo isso era alimentado por essa conexão com o chamado Primeiro Mundo. E o que as sanções americanas fizeram? Elas cortaram essa conexão. Elas quebraram o brinquedo preferido do ministro. O visto dele foi cancelado, mas o golpe mais duro, o que realmente parece ter acionado o pânico, foi a extensão dessas sanções para a família dele. A gente soube que o filho dele, que tinha um bom emprego no mercado financeiro e morava em Miami, foi forçado a voltar para o Brasil. Ele teve que abandonar a vida que construiu lá por causa das atitudes do pai aqui. Agora, se coloque no lugar dele. Para um homem que preza tanto pelo status, pela imagem de jurista global, ver a sua família pagando pato, vendo o seu próprio filho sendo prejudicado, é algo que muda completamente a percepção do jogo. A brincadeira deixou de ser uma abstração política e se tornou um drama pessoal e familiar. É nesse contexto que a gente precisa analisar a súbita necessidade de encontrar a felicidade. O que ele parece estar fazendo não é buscando a iluminação, mas sim uma saída de emergência. A aposentadoria antecipada, nesse cenário, se torna a jogada mais lógica para quem quer tentar salvar o que ainda resta. Ele pode ter pensado, se eu não sou mais ministro, se eu não sou mais uma figura pública de poder, talvez a pressão diminua. Talvez os americanos me esqueçam e devolvam o visto da minha família. Talvez eu possa voltar a ter a minha vida de volta. Mas o que está sendo discutido agora nos bastidores de Washington vai muito além da simples renúncia, e é aqui que a história fica realmente interessante. A informação que circula e que faz todo o sentido é que a aposentadoria não é o fim do plano. É apenas o começo. Seria o primeiro passo de uma negociação muito maior, uma negociação de delação premiada com o Departamento de Justiça americano. Pensem comigo na lógica da situação. É a mesma lógica do personagem do Leonardo DiCaprio no filme Lobo de Wall Street. Quando o Jordan Belfort foi pego pelo FBI e viu que a casa tinha caído, o que ele fez? Ele entregou todo mundo, entregou os sócios, os amigos, os cúmplices, um por um, em troca de uma pena menor, em troca de salvar a própria pele. E o que o Barroso estaria fazendo agora, segundo essa hipótese, é exatamente a mesma coisa. Ele teria percebido que o castelo de cartas do STF está desmoronando, que a pressão internacional é insustentável e que a única forma de ele se salvar, de ter a vida boa de volta, é colaborando, é se tornando o delator de toga. E o que ele teria para oferecer de tão valioso para os americanos? Ele tem o produto mais cobiçado de todos, a mercadoria que pode mudar o rumo da história, as informações sobre os bastidores do Supremo Tribunal Federal. E, principalmente, sobre o seu colega, o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que o Moraes é o alvo principal dos americanos. É ele quem está no centro de todas as acusações de violação de direitos humanos, de censura, de perseguição. E o Barroso, como presidente da corte, como um dos arquitetos de todo esse processo, sabe de tudo. Ele sabe das pressões, das reuniões secretas, das decisões que foram tomadas por motivos políticos e não jurídicos. Ele tem a chave do cofre. E o que ele estaria negociando, segundo essa tese, é a troca dessa chave pelo seu passaporte de volta, pela liberação do seu patrimônio. É uma jogada de uma frieza impressionante. É o homem que, por anos, deu sustentação e legitimidade aos atos do colega, agora se preparando para entregar a cabeça dele em uma bandeja para salvar a si mesmo. É a prova final de que, no topo do poder,
Não existe lealdade, não existem amigos. Existe apenas um instinto de sobrevivência. Essa hipótese da delação explicaria muita coisa. Explicaria o timing da aposentadoria, logo depois da conversa entre Lula e Trump, que pode ter sido o momento em que as cartas foram colocadas na mesa. Explicaria o discurso emocionado, a tentativa de se pintar como uma vítima, como um homem que está se sacrificando pela família. É a construção da narrativa do delator, do arrependido, que é sempre o primeiro passo em um acordo de colaboração. O que me parece é que estamos assistindo ao começo de uma implosão, uma guerra civil dentro do Supremo Tribunal Federal, porque se o Barroso realmente abrir a boca, se ele começar a contar o que sabe para os procuradores americanos, não sobra pedra sobre pedra. A credibilidade da corte, que já está no chão, seria pulverizada. E o ministro Moraes, que hoje se sente intocável, de repente se veria encurralado, com as acusações vindo não mais de seus inimigos, mas de seus próprios pares. Para nós que estamos aqui lutando por um Brasil mais justo, essa notícia é uma mistura de sentimentos. É triste ver a que ponto as nossas instituições chegaram, a ponto de um ministro precisar delatar o outro para uma potência estrangeira, mas, ao mesmo tempo, é uma luz de esperança. A esperança de que a verdade, que foi tão sufocada aqui dentro, possa finalmente vir à tona lá fora. O que o Barroso parece ter entendido, e que talvez seus colegas ainda não tenham, é que o jogo mudou. A Lei Magnitsky não é uma brincadeira. E quando ela pega de verdade. E a única saída, muitas vezes, é colaborar. O poodle de Brasília, como alguns estão chamando de forma irônica, pode estar prestes a se transformar no lobo que vai devorar os seus próprios companheiros de matilha. A gente fica aqui de camarote assistindo a essa cena, porque a justiça às vezes encontra os caminhos mais tortuosos e mais irônicos para acontecer. Essa história toda é um verdadeiro roteiro de filme e mostra que a crise em Brasília está longe de acabar. Eu acho que assim, o Barroso, meu irmão, ele existe sim a possibilidade dele arregar, dele chorar, como ele já tá chorando ontem. A gente não mostrou o Barroso Mendigo? Bombou, o Mendigo tá? do Visto. Ah, é? Visto. Bombou. Você botou na timeline também, não? Não, Eu compartilhei. Eu nem vi. Então, o Barroso Mendigo, ele vai fazer de tudo. Ele tá desesperado. E aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá. Tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. Olha lá, olha ele. Meu irmão, é roteiro isso aí, cara. Caraca, meu irmão, que é isso? Roteiro. Pô, tem que botar isso nas redes sociais, cara. Eu não consegui escutar a primeira Quem parte, é o porque eu só tava olhando pra cara dele. Quem é o roteirista? Caraca, mano. Oscar pro roteirista. Como é que faz pra ter Também não tem como, não. Como é que faz pra ter um print disso? Não tem como você ser tão miserável e não pagar um pouquinho, não. Vai chorar na cama quente. Meus amigos, depois de tudo isso que você viu aqui hoje, fica impossível acreditar na versão de contos de fada que Barroso tentou empurrar pro Brasil. Ninguém abandona o topo do poder por felicidade. Ninguém larga R$41 mil mensal, vitalício e influência sobre a República porque quer paz. Isso não existe. Ou ele foi pressionado, ou ele está fugindo. E agora com esses novos indícios, com essas movimentações discretas entre Washington e Brasília, e com a situação cada vez mais insustentável dentro do STF, fica claro que tem traição no ar. Tem gente pulando do barco antes do naufrágio, tem gente se vendendo para sobreviver, e o que está por vir pode ser a maior implosão institucional da história do Brasil. Se Barroso realmente fizer um acordo de delação premiada e se realmente entregar as entranhas do Supremo, não vai sobrar touga que aguente, porque ele sabe demais, ele viu demais e ele participou de tudo. Quando o primeiro abre a boca, o resto desmorona. E sabe quem vai começar a tremer? Aquele que hoje se acha intocável, aquele que acha que manda mais que a Constituição. Xandão, o rei do medo, o censor mor do Brasil. Mas no fim das contas, a verdade é simples, Barroso não saiu. Ele foi retirado do jogo e agora ele tenta negociar a própria liberdade antes que seja tarde demais. Esse jogo virou guerra, guerra de bastidores, guerra por sobrevivência, guerra para não perder toda a fortuna. E eu deixo aqui a pergunta final, a pergunta que ninguém vai ter coragem de fazer, mas eu vou. Você acha que Barroso vai trair Moraes primeiro ou Moraes vai destruir Barroso antes que ele fale? Comente aqui porque a guerra começou e nós vamos acompanhar isso até o fim. Realmente, é uma novela, gente, o que está acontecendo dentro do Brasil.
todas essas reviravoltas, mas a verdade é só uma. A verdade prevalece e não existe nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, inscreva-se no canal, compartilhe muito, taca o like para esse vídeo porque precisa ser compartilhado. Fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!